Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. Roda A vinheta! Aê! Olá, tudo bem? Estamos de volta, trazendo mais uma vez um conteúdo acerca da lição bíblica da escola dominical. Nesse momento estamos estudando o quarto trimestre de 2023, o último trimestre deste ano, né? Na verdade, encerrando este ano com chave de ouro, com o tema geral até os confins da terra e subtema pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Muito bem, e a lição é de número 12ª lição, não é isso? A lição número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Lembrando que aqui não é Antioquia da Pisídia, sim Antioquia da Síria. Muito bem. O textuário desta lição de hoje, de número 12, está escrito o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. A verdade prática: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Se não tiver a ajuda do Espírito Santo, nenhuma obra vai para frente, né? Falando de obra missionária, falando de obra de Deus. Se auto-intitula obra de Deus, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Deus da obra, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a inspiração do Espírito, a obra não vai para frente. Temos a leitura diária de segunda a sábado, temas muito importantes para nós, né? A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 ao 26, depois capítulo 13, versículo 1 ao de número 5. Temos alguns hinos sugeridos pelo autor da lição, 230, 273, 3, 7 e 8 da harpa cristã. Temos 3 objetivos a serem alcançados na lição de hoje, que são os seguintes. Primeiro, o primeiro tópico, nós temos que apresentar a natureza e a característica da igreja de Antioquia. Segundo ponto, temos que expor sua natureza missionária. Em terceiro lugar, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Muito bem, a palavra-chave desta lição de hoje é modelo. Não é aquele que fica na passarela, né? Não, é o modelo, é o exemplo que a igreja de Antioquia deixou para todos os cristãos. Muito bem, temos uma introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, que era a seguinte: era orar, jejuar e enviar. Muito bem. Você vai ver o seguinte ponto: com oração e jejum são os pilares para a obra dar certo, porque nosso Deus se manifesta através das nossas obras. Como? Quando nós nos rendemos a Ele. Quando você está jejuando, você está dizendo: eu prefiro o pão do céu e rejeito o pão da terra. É importante o pão da terra, né? Mas o jejum, você está dando prioridade ao pão do céu e está se abstendo do pão da terra. Isso é muito importante para Deus. E a oração é imprescindível. Sem oração não há poder. Sem oração não há milagre. Sem oração a obra não avança. Muito bem.
Primeiro ponto da lição de hoje: a igreja de Antioquia, a sua natureza e as suas características. Primeiro, Antioquia da Síria, como já expliquei, não é Antioquia da Pisídia. Veja que interessante, esta igreja, a Antioquia, ela foi fundada não por apóstolos, foi fundada por cristãos, né? E ali estavam, quando foram dispersados, depois daquela algo que aconteceu com o diácono Estevão, eles foram dispersos e para onde eles iam, levavam a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, não foi os apóstolos que abriram a igreja lá em Antioquia, foram os cristãos que receberam a palavra, a mensagem, foram e estavam naquele local. Porém, os apóstolos foram lá investigar e ver que mistério era aquele que estava acontecendo. Foram observar para ver o que estava ocorrendo, pessoas se convertendo e uma igreja sendo aberta. Quando os apóstolos chegam lá, ficam felizes com o resultado, porque a palavra de Deus independe de apóstolo fulano, de pastor Beltrano ou de qualquer missionário que seja. A obra de Deus, ela avança e nós somos canal de bênção, canal de transmissão do Evangelho e da Palavra de Deus. Muito bem, a igreja de Antioquia é uma igreja, como eu já disse no terceiro subtópico, no primeiro tópico, formada por leigos. Está escrito aqui, não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e crentes em geral, e outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o Evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Veja que interessante, uma igreja é uma obra de leigos. E Deus usa profissionais, mas também Deus usa os leigos. O que falar do aquele navio grande que afundou, Titanic? Profissionais fizeram, engenheiros formados, profissionais de alta qualidade, mas o navio afundou. Aí o Senhor chama lá atrás, quem? Um leigo, alguém que não foi para a faculdade, não estudou sobre isso, mas o Senhor deu a planta, deu toda o que devia ser feito ali, e Noé construiu a arca, e a arca não afundou. Noé, um leigo. Deus usa profissional, mas Deus também usa os leigos. Muito bem, quem abriu a igreja lá não foram os profissionais, não foram os apóstolos, os obreiros, foram os crentes, cheios do Espírito Santo. Muito bem, só um resumo da lição. Segundo tópico, uma igreja missionária em ação. Primeiro subtópico, havia alguns profetas e doutores. Primeiro, a igreja de Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a sua vocação. Nesta igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Não tem tempo para explicar aqui, mas profetas não são aqueles que têm o dom. Não está falando de dom de profecia. Aqui não está falando de profetas do Antigo Testamento, que, como Jeremias, como Isaías, Ezequiel e outros profetas do Antigo Testamento, que recebiam a mensagem da parte de Deus, está registrado nos seus livros. Porque hoje em dia não existe mais, neste caso aqui, como no Antigo Testamento, não existe mais profetas que recebam uma nova revelação, porque tudo que já tinha que ser revelado já está aqui, nas páginas sagradas. Então, o profeta aqui é aquele que traz a mensagem de Deus através da palavra, e a igreja julga, e se estiver fora da palavra, o profeta não está falando em nome de Deus, não é Deus que está falando na boca do profeta, são ensinadores, são pregadores. Muito bem. Segundo subtópico do segundo tópico, uma liderança servidora. Terceiro ponto, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Uma liderança que servia. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Marcos vai trazer Jesus como servo sofredor. Então, muitos querem ser servidos,
né? Mas a liderança aqui em Antioquia, aquela igreja, era uma liderança constituída de pessoas que serviam, né, a Deus e a igreja, né? Você vai ver lá, na lição passada nós vimos sobre Estevão e os 6 diáconos com ele que foram trazidos para trabalhar. Primeiro, foram chamados para trabalhar na obra e para ser constituídos sobre aquele importante negócio ou aquele importante serviço. Observe que não receberam o título de diácono logo. Foram chamados para servir a igreja. Muito bem. O terceiro tópico, já encerrando, só um resumo: o serviço de missões, o início das missões cristãs. Segundo subtópico do terceiro, roteiro da viagem e atividades missionárias. E um terceiro ponto que é muito importante do terceiro tópico, prestando contas, porque missionário tem que ter uma casa, missionário tem que ter uma igreja, missionário tem que ser enviado por um pastor, missionário tem que ser enviado por uma igreja, missionário como está aqui na lição, primeiramente, né, missionários independentes que não respondem a ninguém senão ao Senhor, não é algo bíblico. Eu sou missionário, a pessoa se auto-unge, se auto-intitula missionário, ele diz que não tem ligação com nenhuma igreja, realmente ele fala que é itinerante, não responde a pastor, não responde a igreja. A Bíblia está recheada, desde o Antigo Testamento falando da liderança como pastor e nós como ovelhas, e no Novo Testamento Jesus diz: eu sou o pastor e vocês são ovelha, né? Então, trazendo este princípio, todo o missionário tem que ser ligado à igreja. A igreja que envia, a igreja que aprova, a igreja que sustenta, e é o pastor também que dá o aval para o missionário. O missionário tem que prestar contas, não somente a Deus. Aí alguém diz assim: Deus sabe de tudo. Sim, Deus sabe de tudo, mas temos que prestar conta aos nossos superiores. Amém? Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Nos vemos domingo na EBD. Amém.